Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco do Projeto Sequoia Alagoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao Projeto Sequoia Alagoas. Esse é o curso de Gestão para Auxiliar na Produção Industrial. Nós estamos na folha 29 da apostila, que tem 60 folhas, tá? Essa é a videoaula de número 14, nós vamos dar ela como encerrada hoje, tá ok? E ela terá uma duração de 15 minutos, tá bom pessoal? Então vamos lá. Dando continuidade, vamos falar de sistema de produção. Então aqui diz o seguinte: sistema de produção. Cada empresa adota um sistema para realizar suas operações e produzir seus produtos ou prestar serviços da melhor maneira possível, garantindo a eficiência e a eficácia. Vamos entender o que é eficiência e o que é eficácia. O professor vai aqui dar um exemplo. Eficiência é você fazer uma lista de compras, tá? Mandar sua esposa ou alguém da sua família até o supermercado e dar a ela uma quantidade de dinheiro e ela trazer tudo que foi colocado naquela lista com aquela quantidade de dinheiro. Então isso quer dizer que teve eficiência a lista e teve eficácia pelo processo de compra, tá bom? Então eficiência é o que se determina e eficácia é fazer como se determine que o resultado seja positivo, tá ok? Esses conceitos são fundamentais quando se trata de administração. A administração da produção, o AP, estuda a produção como um todo, além de planejar, organizar, executar e controlar a produção ou as operações da empresa. Eficiência é a capacidade de alcançar resultados com o mínimo de recursos, energia e tempo. Eficácia é a capacidade de alcançar os resultados e objetivos propostos. Seu Antônio não poderá fazer todo o queijo que pretende 180 quilos por dia sozinho. Ele terá que contratar pessoas para ajudá-lo e vai precisar de uma determinada organização das máquinas e dos processos de forma a facilitar a produção. Ele vai precisar de um sistema de produção. Veja o esquema a seguir. Trata-se de um exemplo de um sistema de produção de uma indústria têxtil. Um sistema de produção é a maneira pela qual a empresa organiza suas equipes e realiza suas operações de produção de maneira interdependente, né? Então aqui nós temos o sistema de produção, tem as entradas, ambiente, almoxarifado de matérias-primas. Aí nós temos aqui o processo de transformação de produtos, tá? E nesse processo das entradas, aí nós temos o andamento, preparação, fiação, tecelagem, tinturaria, acabamento, expedição. Aí nós vamos para a saída, tem as técnicas aqui no meio que não foi colocado, que são as normas dos procedimentos, a parte administrativa. Aí na expedição temos o almoxarifado de produtos acabados e saídas, que é o ambiente, tá bom? Então o que é que acontece? Aqui é uma empresa têxtil, nós temos o que? Um produto, né? O que ela está fazendo aí deve fazer alguma coisa, roupas, alguma coisa desse tipo, mas é tangível porque a gente pega, ok? Agora com você. Pense numa indústria têxtil, sendo ela de um ramo completamente diferente do negócio escolhido pelo seu Antônio. Você acha que mesmo assim os dois sistemas de produção têm semelhanças? Se a sua resposta for sim, quais seriam elas? Processo produtivo, tá pessoal? Qual é a semelhança que nós temos aqui? É o esquema de produção, o layout de produção. O layout, ele só muda o quê? Ele só muda as máquinas e o resultado final. Mas todo layout, ele tem apenas um desenvolvimento. Colocar as operações de uma forma ordenada e dentro do menor tempo possível, tá certo? Então não existe engenheiro de produção de queijo, não existe engenheiro de produção de máquinas. Todo engenheiro de produção ele estuda para analisar o processo. Se ele entrar ele sair da indústria de carro e for para uma fábrica de queijo, eu garanto a vocês que dependendo a boa vontade dele, em poucos dias ele domina aquele processo. Porque a engenharia de produção ela não está focada no resultado final. A engenharia de produção está focada na administração do resultado final. Tá certo? Então ela determina como será a administração. Os especialistas que determinam como será feito. Tá ok? É assim que funciona, tá bom? É por isso que existe um ditado que diz assim: você não tem que ser especialista em nada, você tem que conhecer de tudo um pouco. A minha vida como planejador industrial, ela se tornou fácil porque o Senai foi o meu berço. Quando eu falo para as pessoas que eu passo de 80 cursos no Senai, muita gente fala assim: nossa, tudo isso é... Às vezes eu falo 70, às vezes eu falo 80, porque eu sei que está entre 1 a 80, tá nesse meio aí, mas é muito curso e todos me ajudam muito, tá? Porque se tem uma coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento. Hoje eu vi um milionário dizer uma coisa muito interessante, perguntaram assim para ele: se você tivesse que perder alguma coisa, o que você perderia? Ele disse: toda a minha riqueza, menos o meu conhecimento, porque com ele, em pouco tempo eu ficaria rico de novo.
Isso que é o primordial. Eu, professor Marcos, eu tomei uma pancada muito grande na Operação Lava Jato, perdi tudo, até a família, mas uma coisa que não conseguiram tirar de mim foi o meu conhecimento. É tão provável que cada dia eu inovo. Quem acompanha meu canal, aqui o meu YouTube, quem me acompanha aqui dentro do Secol Alagoas, vê que toda hora tem uma coisinha diferente. Eu, como não tenho dinheiro para estar pagando profissionais de ponta, eu tenho que aprender. Então eu ligo, acordo pela madrugada, vou fazendo, mas o importante é o seguinte: na internet você não tem resultado final, você tem tentativa todo santo dia. Isso que é internet, tá bom? Então vamos lá. Os insumos ou entradas do sistema. Um sistema de produção recebe insumos na forma de materiais, pessoal, capital, entre outros. Entre os recursos aplicados em um sistema de produção há os recursos tangíveis, máquinas, materiais, matérias-primas, demais componentes e suprimentos. Toda vez que você for pensar num processo produtivo, use um diagrama chamado 5M, tá? Máquina, método, meio ambiente, meio de controle e mão de obra. Só que tem uma sequência. Agora o professor está colocando espalhado, mas se vocês quiserem eu ponho, tá bom? Eu sempre que vou planejar eu coloco isso. O método, o meio ambiente, o método, a máquina, a mão de obra, tá certo? É tudo muito importante. A gente chama de diagrama 5M. Aí você tem o ciclo de vida, desenvolvimento, planejamento, execução, controle e finalização. Aí você tem a restrição tripla, o tempo, o custo e o escopo, tá certo? Isso é muito, muito, muito importante, tá bom, pessoal? Bom, recursos tangíveis, máquinas, materiais, matérias-primas, demais componentes e suprimentos. Recursos intangíveis, tecnologia, método de produção, desenho de produto. Recursos humanos, as pessoas que trabalham no processo de transformação, apontando seu conhecimento, a experiência, seus talentos, sua competência e respectivas habilidades. Então, esses são os recursos, tá certo? Agora com você. Você já sabe qual a matéria-prima a ser utilizada por seu Antônio na produção dos queijos? Que outras entradas você identifica além dessa? Quais recursos você identifica na futura fábrica de queijos? O processo de produção ou transformação. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier, 1789. Bom, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É uma grande verdade. Se você quiser ver essa verdade sendo verdadeira, que nem diz um amigo meu, você faz uma visita ao polo petroquímico de Camaçari, para você ver como você consegue transformar a natureza. Eu sou um homem que eu respeito muito, e foi por isso, por ser apaixonado por química, que eu fui fazer tecnologia química, também é uma área que eu domino, tecnologia química, porque trabalhando no polo petroquímico de Camaçari, eu achava muito interessante, não é? Aquele complexo industrial transformando produtos, não é? Criando, vamos dizer assim, a farinha para se fazer o bolo, né? Porque, para você ter uma ideia, para se chegar ao polietileno, vocês não têm ideia da quantidade de química que se faz naquele polo petroquímico para que você possa ter o polietileno, o próprio propileno, o poliestireno, você ter vários componentes plásticos para que você possa ter hoje um para-choque de um carro, para que você possa usufruir desse conforto, né? Que é o plástico, tá bom? O processo de produção ou transformação. Conforme disse Lavoisier, em relação à natureza em uma organização acontece mesmo, tudo se transforma. Quando se produz bens e serviços, há diversos processos de trabalho, atividades fundamentais que contribuem para que a organização realize suas tarefas e atinja suas metas. Processo. No setor produtivo e qualquer atividade simples ou complexa, o conjunto de atividades que tem como objetivo agregar valor a partir de alguns insumos e atingir determinado resultado. Agregar valor significa aumentar o valor percebido para gerar resultados, ou seja, melhorar as condições para se chegar a algum resultado. Observe alguns exemplos de processos. Vamos dar uma olhada aqui. Processo de produção de metalurgia, tá? Processo de montagem, soldar, cimentar, caldear, certo? Processo de fundição, moldagem, injetar, fundir e pôr. Processo de corte, mandrilhar, perfurar e fresar. Então aqui, dentro de uma indústria metalmecânica, nós temos esses três processos. O processo de montagem, soldar, cimentar e caldear. Processo de fundição, montagem, injetar e fundir a pó. E o processo de corte, mandrilhar, perfurar e fresar. Outros processos de produção, alimentos, enlatar, triturar, congelar, cozer, mineração, escavar, extrair e peneirar. Isso aqui, no planejamento, nós chamamos de atividades macros. São as atividades macros.
Depois vem as atividades primárias, as atividades secundárias e as atividades terciárias. Tá certo? Então, se alguém perguntasse para mim como planejador, o processo de soldar é atividade macro, o resultado é solda. Mas para soldar, eu tenho que ter atividade, eu tenho que primeiro fazer o quê? Desbastar, escariar, certo? Preparação de máquina, eu tenho que ter procedimento de soldagem, tipo de soldagem, eletrodo revestido, solda, mig-mag, TIG, tá? Eu tenho que ter isso, profissional qualificado, posição de soldagem, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, CG, sobre cabeça, posição, tá certo? Tudo isso eu tenho que ver. Então, veja que para fazer um procedimento, para fazer um planejamento de um processo de soldagem, pode ser que quando o planejador, usando um software, um MS Project ou usando um Primavera P6, quando ele termine de fazer todas as atividades e ele vai olhar lá em cima a quantidade de dias e horas, tá certo? Ele veja que vai levar de 7 a 8 horas ou até dias para se chegar a um resultado final. É muito legal, né, pessoal? Esse conhecimento, eu sou apaixonado por produção por causa disso, tá bom? Aí nós temos aqui processo de áreas diversas de uma empresa, processo de vendas, atendimento ao cliente, aprovação de crédito de clientes, processo de compra, registro de pedido, recebimento de mercadorias. Caminhando aqui, nós temos as saídas. A saída é o resultado do processamento e transformação desenvolvendo o ambiente. Por exemplo, na produção de queijos, que envolve o processamento e transformação do leite, a saída é o queijo em si, tá? Então, vamos de novo aqui. Nós temos as entradas, nós temos as técnicas e nós temos a saída. Então, no caso do queijo, nós temos o leite e o coalho, seriam as entradas. As técnicas seriam o quê? As normas nacionais e internacionais, principalmente da vigilância sanitária. Nós temos a receita do mestre queijeiro, ok? E os procedimentos e as rotinas de trabalho, certo? E a saída vai ser o que, pessoal? Vai ser um queijo, não é? Então nós estamos falando de um produto tangível, tá ok? Se fosse um corte de cabelo, a saída seria um produto intangível. E os dois em comum tem o que, pessoal? O comum disso é o que? A qualidade, tá bom? Eficiência. Quanto maior o volume de saída para determinado volume de entradas, mais eficiente será o sistema. Produzir com eficiência significa utilizar métodos e procedimentos ágeis e rápidos. Deixa eu repetir aqui para vocês entenderem. Eficiência. Quanto maior o volume de saídas para determinado volume de entradas, mais eficiente será o sistema. Produzir com eficiência significa utilizar métodos e procedimentos ágeis e rápidos, executar as tarefas de maneira correta, gastar o mínimo possível de recursos. Por exemplo, a fábrica produz muitos queijos sem desperdício de insumos. Ela é eficiente. Vamos falar daqui da indústria plástico, tá? Eu trabalhei numa empresa em São Paulo que fazia copinhos plásticos, a Tric Tric, fica lá em Bom Sucesso. E a Tric Tric, essa empresa, uma empresa muito boa, por sinal existe até hoje, eu aprendi muito nessa empresa. Você queria ver, faz muitos anos isso, tá? Você queria ver o mineiro lá, que era o nosso chefe, a gente chamava ele de mineiro doido, é quando na hora de o copinho sair, ele saía com rebarba. Aquilo era desperdício, aquilo não pode. Enquanto a máquina não era regulada, a temperatura chegava naquele ponto exato, ele ficava maluco. E o dono pegava no pé dele, porque era matéria-prima sendo desgastada. Lógico, depois passa pelo triturador e vai fazer algum produto. E aí, o legal disso, que eles descobriram com a sobra desses produtos, eles fizeram a mola maluca. Eles desenvolveram aquela mola maluca, na época foi uma febre no Brasil. E era feito com produto de segunda, tá? Porque já era o que sobrava da matéria-prima que tinha algum tipo de problema. Só que às vezes dá para aproveitar. E às vezes é obrigado a passar no moinho. Então a empresa, principalmente a empresa de plástico, ela fica, o supervisor fica louco quando vê um tipo de desperdício desse. Mas faz parte do processo. E quando a engenharia está fazendo o cálculo para colocar preço, precificar esse processo, ele leva em consideração essa preparação, é o que nós chamamos de preparação de máquinas. Tem máquinas que chegam a levar 2, 3 horas para ser preparado. Então, esse tempo ele tem que ser colocado no preço final para que a empresa não tome prejuízo. Porque além de matéria-prima que vai ser utilizada até chegar num ponto de fusão correto, tá? Você vai ter também a mão de obra que vai participar disso, tá certo? Bom, pessoal, o professor vai ficando por aqui, tá ok? Bom, eu vou terminar aqui
para entrar na folha 32, tá certo? Então, eficácia, quanto mais é sair dos resultados alcançar os objetivos propostos, mais eficaz será o sistema. A eficácia está ligada a conseguir os resultados desejados. Por exemplo, os queijos da fábrica agradam os consumidores, ela é eficaz. Agora com você, pense numa organização que você conhece ou deseja conhecer mais de perto. Como é o seu sistema de produção? Pesquise. Visite seu site na internet ou procure ler sobre ela. Se possível, visite-a pessoalmente e entreviste algum funcionário responsável pelo sistema de produção. Essa organização lhe parece eficiente e eficaz por quê? Eu vou convidar vocês a assistir um vídeo, tá? Um vídeo que está no YouTube muito legal da fabricação de lápis da empresa Faber-Castell. Gente, que coisa linda é fabricar um lápis. E a gente chega numa papelaria, quando o cara cobra R$1, sei lá quanto que está um lápis, acima de R$1, R$2, nem sei quanto que é, a gente acha um absurdo. Mas vai lá dar uma olhada no processo de fabricação, um amigo meu mandou o link, eu vi o vídeo. É uma pena que eu não posso compartilhar porque é vídeo de terceiros, eu posso apenas orientar para assistir no YouTube. Eu nem sei que canal é aquele, mas é muito lindo o processo de fabricação, é da indústria Faber-Castell. Pessoal, eu vou ficando por aqui, um beijão no coração, fica com Deus, tá? Um bom final de semana, hoje é sexta-feira, são exatamente 19 horas e 32 minutos do dia 25 de 3 de 2022. Foi uma satisfação imensa ser seu professor, até segunda-feira, após as 20 horas, tá certo? E eu espero vocês. Lembrando que essa aula tem um patrocínio do Citramico Alagoas. O professor está correndo aí atrás de patrocinadores. Tenho certeza que muito em breve a gente vai ter muitos patrocinadores. Eu não vou conseguir nem falar o nome de todos, porque senão vai tomar o tempo do vídeo todo. Tá bom, pessoal? Então, um beijão no coração, fica com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau.